São 4 da manhã e o Dr. Lou Gladmore é chamado à casa de seu melhor amigo desde os tempos de faculdade de medicina, Jean-Claude Vermont. Ao chegar, Lou encontra a casa de Jean-Claude reduzida a cinzas, enquanto os corpos de sua esposa e filhos são retirados dos escombros. As crianças são levadas em sacos para cadáveres e o corpo carbonizado da esposa está coberto por um casaco. Lou observa enquanto seu amigo, inconsciente mas vivo, é carregado para uma ambulância. Ele reza para que Jean-Claude não recupere a consciência, sabendo que seria insuportável para ele viver sem a família que tanto amava. Enquanto seu amigo é levado, Lou, um médico, se aproxima para fazer um último gesto de despedida, acariciando o cabelo da esposa de Jean-Claude. No entanto, ele percebe algo estranho, uma ferida aberta na base do crânio. O bombeiro que ele chama presume que a lesão foi causada por uma viga que caiu sobre ela quando o sótão desabou. Ainda em estado de choque com o que parecia ser um trágico acidente de caldeira, Lou vai trabalhar mais tarde naquela manhã, apenas para encontrar a polícia em seu consultório. Eles lhe fazem perguntas inesperadas, como se Jean-Claude ou sua família tinham inimigos que poderiam querer prejudicá-los. Percebendo o estado de choque de Lou, a polícia revela a verdade. Os Vermont foram assassinados. As duas crianças foram baleadas e a esposa espancada. Em breve, Lou descobriria algo ainda mais perturbador. Seu melhor amigo, o homem com quem estudou medicina, com quem compartilhou momentos importantes, como casar e ter filhos ao mesmo tempo, não era quem ele dizia ser. Jean-Claude, que ocupava uma posição respeitável como renomado cientista e pesquisador internacional, não era realmente um médico. Essa revelação abala profundamente Lou, enquanto tenta compreender a magnitude e a estranheza do que está ouvindo. A falsa identidade de Jean-Claude como médico era apenas o início de uma montanha russa de segredos obscuros que ainda seriam revelados. Jean-Claude Roman nasceu em Lens, na França, em 11 de fevereiro de 1954, filho de Anne-Marie e Jean Roman. Seu pai havia sido prisioneiro de guerra por 5 anos durante a Segunda Guerra Mundial, antes de retornar para casa e administrar a empresa madeireira da família. Jean-Claude cresceu admirando o pai, um homem teimoso e pouco emocional, enquanto sua mãe, Anne-Marie, era uma dona de casa de saúde frágil. Desde cedo, Jean-Claude foi descrito por colegas, professores e vizinhos como um menino educado, bem comportado e ansioso por agradar. Nunca se meteu em problemas e cresceu na pequena vila de Clairvaux-les-Lacs, uma comuna francesa. Durante a infância, ele planejava seguir os passos do pai e trabalhar no ramo florestal. Porém, quando foi para o internato no ensino médio, onde a maioria dos pais de seus colegas eram médicos ou advogados, Jean-Claude começou a repensar suas aspirações. O desprezo que esses colegas mostravam por profissões como a de trabalhador florestal provavelmente o levou a considerar uma mudança para a medicina. Ao longo de sua criação, Jean-Claude foi ensinado pelos pais sobre a importância de dizer a verdade, mas também sobre a necessidade de evitar dizer coisas que pudessem incomodar os outros. Essa última lição teria um impacto profundo em sua maneira de pensar. Em uma entrevista mais tarde na vida, Jean-Claude comentou que, quando se entra no esforço interminável de não decepcionar as pessoas, uma mentira leva a outra, até que isso se torna toda a sua vida. E foi assim que tudo começou. Em 1971, após concluir o ensino médio, Jean-Claude iniciou um curso preparatório para ingressar na indústria florestal, mas não contou aos pais que já havia decidido seguir a medicina. Durante as aulas preparatórias, um incidente de intimidação o levou a desenvolver uma série de infecções sinusais, o que o fez retornar para casa, onde continuou seus estudos florestais por correspondência. Embora amasse a ideia de trabalhar na floresta, Jean-Claude já havia decidido que seguiria a medicina, apesar de detestar a ideia de lidar com pacientes doentes. Ele via a medicina como seu último recurso para alcançar o tipo de vida que desejava. Depois de um semestre de estudos florestais, Jean-Claude abandonou o curso e se matriculou na faculdade de medicina. Durante esse período, sua prima distante, Florence Crowley, também frequentava a mesma faculdade. Não está claro se a presença de Florence influenciou a decisão de Jean-Claude, mas ele admitiu que se considerava noivo dela desde os 14 anos, apesar de Florence não ter interesse nele. No final do primeiro ano de faculdade, Jean-Claude conseguiu se aproximar do grupo de amigos de Florence e a convenceu a sair com ele.
No entanto, após confessar seu amor por ela, Florence terminou o relacionamento, alegando que precisava se concentrar nos exames e estava muito ocupada. Essa rejeição lançou Jean-Claude em uma profunda depressão, que ele manteve em segredo. Quando chegou o dia do exame, ele passou o dia deitado na cama, sem comparecer à prova. Ele remarcou o exame, mas também faltou a segunda data. Quando seus pais ligaram para perguntar como havia sido o exame, Jean-Claude mentiu, dizendo que havia ido bem, e continuou repetindo essa mentira para todos ao seu redor. Mais tarde, quando seu amigo próximo, Luke L. Admiral, apareceu em seu quarto e o questionou por ter faltado ao exame, Jean-Claude Roman entrou em pânico. Sabendo que não podia contar a verdade, ele ficou ainda mais aterrorizado ao pensar em como explicaria que havia mentido sobre ter passado no exame. Em um ato de desespero, Jean-Claude disse a Luke que estava com câncer, especificamente um linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático e que, convenientemente, não apresenta sintomas externos, permitindo que ele sustentasse a mentira com mais facilidade. Ele já havia considerado a ideia de usar um diagnóstico de câncer para justificar tanto seu desaparecimento quanto sua depressão, e agora esse pretexto falso também justificaria seu afastamento da faculdade. Com a mentira sobre o câncer e a falsa aprovação no exame, Jean-Claude começou a dizer a todos que seu câncer estava em remissão, eliminando assim uma das mentiras com as quais precisava lidar. Quando chegou a hora de fazer o exame de ingresso no terceiro ano da faculdade de medicina, Jean-Claude não foi autorizado, pois não havia concluído com sucesso o segundo ano. No entanto, devido a uma falha no sistema de computadores da universidade, ele conseguiu se reinscrever repetidamente no segundo ano, ano após ano, perpetuando essa farsa por 11 anos. Jean-Claude ficou preso nesse ciclo interminável, sendo um estudante do segundo ano de medicina por 12 anos, enquanto sua família e amigos acreditavam que ele estava progredindo normalmente em direção ao diploma de medicina. Para manter a ilusão, Jean-Claude assistia a palestras, estudava com os amigos, adquiria os livros obrigatórios, tomava notas, participava de sessões de estudo e até comparecia antes e depois dos exames, fingindo que realmente os fazia. Basicamente, ele fazia tudo, exceto realizar os exames de fato. Eventualmente, ele e Florence retomaram o namoro, e alguns dizem que Florence sentiu pena dele por causa do suposto câncer. Eles se casaram em 1980, Florence formou-se em farmacologia no ano seguinte e começou a trabalhar meio período em uma farmácia. Pouco depois tiveram 2 filhos, Caroline, em 1985, e Antoine, em 1987. Em 1986, a universidade contratou um novo diretor, que descobriu que Jean-Claude estava no segundo ano de medicina havia 12 anos. O diretor enviou-lhe uma carta solicitando uma reunião, mas Jean-Claude, já casado e com filhos, não compareceu e nunca mais se matriculou. Para sua esposa e o resto de seus amigos e familiares, Jean-Claude havia passado no exame do Conselho Médico em Paris e naquela época já era assistente de pesquisa no Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica. Insatisfeito com sua posição fictícia, Jean-Claude inventou outra mentira, alegando que havia sido promovido a cientista pesquisador na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, Suíça. Ele disse à família que estava envolvido na criação de novos medicamentos para ensaios clínicos. Para sustentar essa farsa, Jean-Claude viajava 30 minutos de sua casa em Ferney-Voltaire até Genebra, trazia regularmente lembranças e presentes para as crianças, supostamente vindos de seus colegas de trabalho. Para proteger sua mentira, ele estabeleceu uma rígida política de privacidade. Proibiu seus colegas de irem à sua casa e impediu que sua família visitasse seu suposto escritório. Ele sequer permitia que soubessem seu número de telefone de trabalho. Naquela época, antes dos celulares, sua família e amigos precisavam deixar mensagens em um serviço de atendimento para que ele retornasse a ligação, mantendo assim o controle sobre as comunicações e preservando sua teia de mentiras. A rotina diária de Jean-Claude Roman estava longe de ser o que ele fazia parecer para sua família e amigos. Em vez de desenvolver tratamentos médicos inovadores, Jean-Claude passava seus dias de uma maneira bem diferente. Ele deixava os filhos na escola e dirigia até Genebra, onde estacionava o carro e passava o dia vagando pelas áreas públicas do edifício da Organização Mundial da Saúde, com um passe de visitante.
frequentava a biblioteca, salas de conferências e, ocasionalmente, pegava materiais impressos deixados nessas áreas, que depois espalhava pela casa e pelo carro para sustentar seu engano. Jean-Claude até utilizava os serviços da OMS que estavam disponíveis ao público, como o serviço bancário e a agência de viagens, enviando correspondências através do correio da organização. Com o tempo, à medida que sua falsa vida profissional se consolidava, Jean-Claude passou a frequentar menos a OMS. Ele preferia ficar no carro, passar o dia em cafés, fazer caminhadas, dormir ou visitar amigos. Quando deveria estar em viagens de negócios, ele simplesmente se hospedava em um hotel próximo ao aeroporto, estudava o destino para o qual supostamente havia viajado e ligava para a família todos os dias fingindo estar no local. Ele até comprava presentes em lojas de aeroportos que refletiam o país que ele supostamente havia visitado. Sem emprego real e, portanto, sem um salário, Jean-Claude precisava de uma fonte de renda para manter as aparências e evitar suspeitas. Inicialmente, ele conseguiu se sustentar financeiramente com os 300 mil francos que recebeu com a venda do apartamento que seus pais haviam comprado para ele enquanto ainda era estudante. Além disso, fazia saques regulares das contas bancárias dos pais, que ainda permitiam que ele acessasse seus fundos, apesar de Jean-Claude alegar ter um emprego prestigioso na OMS. No entanto, esse dinheiro não duraria para sempre. Sem salário e sem renda fixa, Jean-Claude começou a recorrer a pequenos golpes para obter o dinheiro que não conseguia com seu trabalho inexistente. Ele dizia às pessoas que, devido à sua posição privilegiada, tinha acesso a investimentos de alto rendimento que geravam retornos extraordinários. Os primeiros a cair nesse golpe foram seus próprios pais, que confiaram suas economias a ele. Em seguida, seu tio e, por fim, o pai de Florence, Pierre Crollet, que se aposentou e entregou a Jean-Claude 378 mil francos para investir em seu nome, o equivalente a cerca de 150 mil dólares em 2023. Quando Pierre pediu a Jean-Claude que devolvesse parte do dinheiro para que pudesse comprar um Mercedes, ele estava sozinho com Jean-Claude na casa e, de repente, caiu da escada do sótão e morreu. Embora não houvesse provas de que Jean-Claude estivesse envolvido na morte de Pierre, ele ligou para a mãe de Florence e disse que Pierre havia sofrido um derrame, o que causou a queda. No entanto, os médicos que examinaram Pierre nunca mencionaram um derrame como causa da morte. Após esse incidente, o dinheiro investido por Pierre não foi mais solicitado de volta. Apesar de ter roubado grandes somas de dinheiro, Jean-Claude ainda não conseguia cobrir todas as despesas associadas ao estilo de vida prestigioso que havia construído. Ele precisava de mais, e o golpe dos investimentos só poderia continuar até certo ponto. Quando parece que Jean-Claude já havia atingido o fundo do poço ao enganar seus pais, seu tio e seu sogro, ele foi ainda mais longe. O tio de Florence foi diagnosticado com câncer terminal, e Jean-Claude viu nisso uma nova oportunidade. Ele disse à esposa do tio que estava trabalhando em um medicamento milagroso na OMS, um remédio recém-desenvolvido que ainda não estava disponível ao público, mas que poderia curar ou interromper a progressão do câncer. Jean-Claude afirmou que poderia conseguir o medicamento, mas ao custo de 15 mil francos por dose, sendo necessárias 2 doses iniciais. A esposa do tio aceitou a oferta e pagou 30 mil francos em troca de 2 placebos. Alguns meses depois, Jean-Claude alegou que o tio precisaria de outra dose e conseguiu mais 30 mil francos do casal, novamente fornecendo pílulas falsas. O tio de Florence faleceu 1 ano após o início do tratamento falso, e após a morte de seu pai, Pierre, que ocorreu devido a uma queda da escada, a mãe de Florence decidiu vender a casa em que vivia e repassar o dinheiro para Jean-Claude Romand investir. Ela também lhe entregou o restante do dinheiro da aposentadoria de Pierre, somando um total de 1.300.000 francos, o equivalente a cerca de 500 mil dólares americanos hoje. Jean-Claude usou esse dinheiro para comprar uma casa de campo para sua família. Nesse período, ele também começou um caso extraconjugal com Corinne Hortense, uma amiga de longa data da família, que era mãe divorciada de 2 filhos. Algumas semanas após o divórcio de Corinne, Jean-Claude iniciou o romance, enviando flores e a convidando para sair. No início, Corinne não estava interessada, mas ele acabou conquistando-a, e os dois namoraram por um tempo. Quando Corinne vendeu seu apartamento por 900 mil francos,
aproximadamente 340 mil dólares americanos hoje, ela entregou o dinheiro para Jean-Claude investir. Isso veio em boa hora, já que ele estava gastando dinheiro quase tão rapidamente quanto conseguia enganá-lo. Diferente dos outros, Corinne começou a se preocupar com o fato de não ter recebido nenhum recibo ou documento que comprovasse o investimento. Ela temia que, se algo acontecesse com Jean-Claude, não teria como rastrear seu dinheiro. Quando pediu uma parte de volta, Jean-Claude inventou desculpas e conseguiu adiar a devolução por um tempo. Enquanto isso, um pequeno escândalo estava acontecendo na escola dos filhos de Jean-Claude. O diretor, que era casado, estava tendo um caso com uma professora, o que levou o conselho escolar a votar pelo rebaixamento do diretor. Curiosamente, Jean-Claude foi a única pessoa a defender o diretor durante toda a turbulência. O presidente do conselho escolar decidiu convocar uma reunião com Jean-Claude e tentou contatá-lo em seu suposto trabalho na Organização Mundial da Saúde, OMS. Ao procurar o nome de Jean-Claude no diretório da OMS, o presidente não o encontrou. Tentou também o banco de dados do Fundo de Pensão Internacional, mas novamente não havia nenhum registro de Jean-Claude. Apesar disso, ele não pensou muito sobre a ausência do nome e acabou deixando passar. Meses depois, mencionou isso de passagem para Florence, que por sua vez mencionou a Jean-Claude. Para ele, esse foi o sinal de que suas mentiras estavam prestes a ser desmascaradas. Corinne, por sua vez, estava ficando impaciente com a falta de retorno sobre seus fundos. Durante um jantar, ela insistiu para que Jean-Claude devolvesse seu dinheiro. Ele prometeu que entregaria o dinheiro em 10 de janeiro de 1993, se ela aceitasse comparecer a um jantar que ele estava organizando com um amigo distinto, Bernard Kouchner, um dos fundadores dos Médicos Sem Fronteiras. Corinne concordou. Naquele momento, Jean-Claude já havia enganado seus amigos e familiares em cerca de 3 milhões de francos, o que equivale a aproximadamente 1.200.000 dólares americanos hoje. Com os credores se aproximando e a ameaça de exposição iminente, Jean-Claude, então com 38 anos, tomou uma decisão assustadora. Ele planejou uma forma de escapar de tudo. Jean-Claude começou retirando 2.000 francos de 2 bancos, comprando barbitúricos, uma vara de choque, 2 latas de spray de pimenta, munição calibre 22, um silenciador e algumas latas de gasolina. Ele encheu as latas com gasolina e em seguida foi visitar seus pais. Durante essa visita, as autoridades acreditam que Jean-Claude pegou a espingarda de seu pai. Na manhã de sábado, 9 de janeiro, após Florence desligar o telefone com sua mãe, ela se sentou no sofá ao lado de Jean-Claude. Segundo ele, a próxima coisa de que se lembra é acordar segurando um rolo de massa ensanguentado, enquanto Florence jazia morta na cama, espancada até a morte. Jean-Claude levou o rolo de massa ensanguentado ao banheiro, lavou-o e o guardou. Em seguida, ele foi para a cama e dormiu ao lado do corpo de sua esposa assassinada. Na manhã seguinte, quando as crianças acordaram, Jean-Claude disse que a mãe delas ainda estava dormindo, e então se sentou para assistir desenhos animados com elas. Depois de cerca de 1 hora, ele tentou fazer as crianças beberem água contendo os barbitúricos que havia comprado, mas elas acharam o gosto estranho e recusaram. Então ele seguiu para o plano B. Disse às crianças que pareciam aquecidas e talvez estivessem ficando doentes. Primeiro, ele levou Caroline, de 7 anos, para o quarto dela e, com ela de costas para ele, atirou e a matou. Depois chamou Antoine, de 5 anos, e fez o mesmo. Com as crianças mortas, restavam apenas algumas pessoas que poderiam expor suas mentiras. Jean-Claude se vestiu e dirigiu até a casa de seus pais. Lá, sentou-se e fez uma refeição com eles. Depois, chamou seu pai para o antigo quarto para mostrar-lhe um armário quebrado. Quando seu pai se abaixou para ver o problema, Jean-Claude atirou nele por trás, matando-o. Em seguida, atraiu sua mãe para a sala de estar e tentou fazer com que ela desviasse o olhar. Como isso não funcionou, ele acabou atirando nela de frente, matando-a. Por fim, porque sua filha Caroline amava o cachorro dos avós, Jean-Claude afirmou que queria que Caroline tivesse o cachorro com ela. Então, atirou e matou o animal também. Depois de terminar sua terrível tarefa, Jean-Claude Roman limpou o rifle e o recolocou no suporte de armas do pai. Em seguida, cuidou de si mesmo e telefonou para Corinne, confirmando o encontro que havia estrategicamente agendado para aquele mesmo dia. Depois, dirigiu até o apartamento dela.
Corinne e Jean-Claude foram jantar em um restaurante, deixando os filhos de Corinne com uma babá. Durante o trajeto, Corinne pediu o dinheiro que havia investido, mas Jean-Claude alegou que não teve tempo de ir a Genebra para buscá-lo. Prometeu entregá-lo na segunda-feira, 2 dias depois. Embora irritada, Corinne concordou com a promessa e eles continuaram o caminho. No meio da viagem, Jean-Claude disse que precisava parar para pegar o número de telefone de Bernard Kouchner no porta-malas. Quando voltou, disse a Corinne que não encontrou o número, mas trouxe um colar que queria lhe dar. Convidou-a a sair do carro para que ele pudesse colocar o colar nela. No momento em que Corinne saiu, Jean-Claude a atacou, borrifando spray de pimenta em seu rosto e utilizando uma vara de choque em seu estômago. Corinne lutou desesperadamente e implorou para que ele não a matasse. A resistência dela foi tão intensa que Jean-Claude parou, tentando convencê-la de que ela o havia atacado primeiro e que ele estava apenas se defendendo. Quando Corinne insistiu que não havia provocado nada, Jean-Claude afirmou que seu câncer havia retornado, causando um surto de loucura temporária. Depois dessa violenta alteração, eles decidiram não continuar com o jantar. Jean-Claude levou Corinne de volta ao apartamento dela. Corinne sugeriu que Jean-Claude procurasse ajuda profissional e se ofereceu para encaminhá-la a um terapeuta. Jean-Claude pediu que ela não contasse a ninguém o que havia acontecido, e ela concordou, desde que recebesse seu dinheiro na segunda-feira. Jean-Claude saiu do apartamento, mas ligou para Corinne 5 minutos depois de um telefone público, pedindo novamente que ela prometesse não contar nada a ninguém e garantindo que suas ações não foram premeditadas. Ele tentou provar seu ponto ao afirmar que, se realmente quisesse matá-la, teria feito isso no apartamento e também teria matado suas filhas. No domingo de manhã, Jean-Claude voltou para casa, preocupado que alguém pudesse ver seu carro na garagem e parar para conversar. Então, ele estacionou em uma loja próxima e voltou a pé para casa. Passou as próximas 3 horas gravando programas de televisão em uma fita VHS, destruindo evidências do que havia sido gravado antes. Depois disso, passou horas ligando repetidamente para Corinne. A secretária eletrônica atendeu as primeiras 8 chamadas, mas ela finalmente atendeu na 9ª vez, e Jean-Claude começou a se desculpar novamente. Corinne, mais uma vez, encorajou-o a procurar ajuda profissional, e ele concordou antes de desligar. Em seguida, Jean-Claude encharcou a casa com gasolina, incluindo diretamente sobre os corpos de sua família. Vestiu o pijama e incendiou a casa, começando pelo sótão e pelo quarto das crianças, poupando o quarto dele e de Florence, onde se refugiou. Jean-Claude tomou medidas para garantir que, embora o fogo consumisse a maior parte da casa, ele estaria em um cômodo que não seria atingido pelas chamas. Colocou roupas perto da parte inferior da porta para impedir a entrada de fumaça no quarto. Quando os bombeiros chegaram, Jean-Claude sinalizou para eles através da janela para ser resgatado. Logo depois, ele caiu inconsciente. Foi nesse momento que seu melhor amigo, Luke L. Admiral, foi acordado pouco depois das 4 da manhã, sendo informado de que a casa de Jean-Claude estava em chamas e que ele deveria ir até lá. A imagem do corpo do amigo sendo retirado da casa ficou gravada em sua memória. Luke tocou a cabeça de Florence, que estava em seus últimos momentos de vida, sem imaginar a complexidade e o horror que estavam por vir. Enquanto o incêndio desenrolava sua terrível realidade, o tio de Jean-Claude foi encarregado de dar a notícia devastadora aos pais de Jean-Claude, que moravam a 50 milhas, cerca de 80 quilômetros de distância. Ao chegar, ele os encontrou mortos, vítimas de ferimentos à bala, junto com o cachorro da família, todos deitados em poças de sangue. A polícia estava perplexa e determinada a descobrir quem poderia querer prejudicar Jean-Claude e sua família. Inicialmente, investigaram o suposto local de trabalho de Jean-Claude, mas logo descobriram que ele não era quem dizia ser. Nenhum registro de Jean-Claude constava na Organização Mundial da Saúde, e ele também não estava listado no Registro Nacional de Médicos, nem era credenciado em nenhum dos hospitais de Paris onde afirmava trabalhar. Apenas com alguns telefonemas, a polícia revelou que Jean-Claude nunca havia concluído a faculdade de medicina. Quando o carro de Jean-Claude foi encontrado no estacionamento, junto com uma nota escrita à mão dentro dele, o conteúdo da mensagem confundiu ainda mais as autoridades.
A nota mencionava que um acidente comum, uma injustiça, havia levado à loucura. Ele pedia perdão a Corinne, aos amigos e aos membros do Conselho Escolar de Saint Vincent, mencionando um soco na cara. A polícia não conseguiu entender a que incidente ele estava se referindo, mas o episódio com o Conselho Escolar parecia a escolha mais provável. Entrevistaram todos os membros do conselho, mas ninguém acreditava que uma disputa tão insignificante pudesse desencadear o massacre de uma família inteira. A polícia também entrevistou Corinne, referida na mídia como a amante misteriosa. Ela contou que ela e Jean-Claude deveriam ter se encontrado com Bernard Kouchner para jantar naquele sábado, mas descreveu o encontro violento que ocorreu e como acabaram cancelando o jantar. Ao contatar Bernard Kouchner, a polícia descobriu que ele nunca havia ouvido falar de Jean-Claude Romand. Corinne também revelou que havia confiado 900 mil francos a Jean-Claude para investir, mas descobriu que ele havia desviado o dinheiro para si próprio. Ela não era a única vítima. Rapidamente, a polícia descobriu que o golpe de investimentos era uma das maneiras pelas quais Jean-Claude sustentava financeiramente sua vida falsa. Durante os interrogatórios, Jean-Claude tentou se esquivar, dizendo que um homem vestido de preto havia invadido a casa, matado as crianças e ateado fogo. Alegou que estava paralisado de medo e, por isso, não reagiu para deter o agressor. Mesmo diante das evidências irrefutáveis que a polícia apresentava, ele continuava a mentir. Após 7 horas de interrogatório, Jean-Claude finalmente confessou tudo. Luc L. Admiral e sua esposa, Cécile, que ainda tinham esperança de que Jean-Claude estivesse envolvido em algum mal-entendido, foram forçados a admitir que o amigo de longa data era, de fato, um assassino dissimulado e uma fraude total, como a polícia havia afirmado. Em um ponto, Luc até teorizou que Jean-Claude poderia estar envolvido em uma rede de espionagem, vendendo segredos científicos ou industriais, e que quem estava por trás disso havia matado a família de Jean-Claude e plantado evidências para incriminá-lo. Essa teoria parecia mais plausível do que aceitar que seu amigo gentil e humilde de quase 2 décadas pudesse estar envolvido no assassinato de sua própria família. Os amigos de Jean-Claude começaram a lembrar de sinais que poderiam ter revelado a verdade antes. O presidente do conselho escolar recordou a ligação que fez para a OMS. Luc, por sua vez, lembrou como, meses antes dos assassinatos, Florence mencionou que Jean-Claude havia ficado em 5º lugar no exame do conselho médico. Luc achou estranho que Jean-Claude não tivesse mencionado isso, mas descartou a ideia como absurda. Agora, ele se perguntava se as coisas teriam terminado de maneira diferente se tivesse feito aquela ligação para confirmar a história. Um psiquiatra diagnosticou Jean-Claude Romand com transtorno de personalidade narcisista. O autor francês Emmanuel Carrère, que mais tarde entrevistou Jean-Claude e escreveu um livro sobre o caso, afirmou que acreditava que Jean-Claude queria ser descoberto. Ele sugeriu que Jean-Claude se sentia preso em suas mentiras e que ser desmascarado foi, de certa forma, um alívio. Jean-Claude foi julgado pelo assassinato de sua esposa, filhos e pais em 25 de junho de 1996. Em 6 de julho, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 22 anos. Jean-Claude foi enviado para cumprir sua sentença na prisão de Clairvaux, na região central da França. Ele foi considerado um prisioneiro modelo, restaurando arquivos de áudio e estudando literatura japonesa, meditação e filosofia. Jean-Claude alegou sentir remorso pelo que fez e se tornou um homem religioso na prisão. Em fevereiro de 2019, depois de cumprir 26 anos de prisão, Jean-Claude estava elegível para a liberdade condicional. Inicialmente, sua liberdade condicional foi negada, com os magistrados duvidando que seus transtornos narcisistas e patológicos tivessem melhorado. No entanto, essa decisão foi apelada e revertida, e Jean-Claude, então com 65 anos, foi libertado da prisão em julho de 2019. Ele foi enviado para viver no mosteiro da Abadia Beneditina de Notre-Dame de Fontainebleau, no centro da França, onde deveria permanecer por 2 anos, podendo sair durante o dia, mas retornando todas as noites. Ele usa uma tornozeleira eletrônica que monitora sua localização e está proibido de retornar à cena de seus crimes ou de ter contato com qualquer pessoa envolvida.
Um dos padres do mosteiro afirmou que desejavam dar a ele a oportunidade de se colocar diante de Deus, seu último juiz, nas portas da eternidade. Desde então, Jean nunca mais foi visto, deixando para trás apenas o rastro de suas mentiras e o inacreditável fim de sua família pelas suas mãos.